Nós não somos uma espécie de macaco. Existe um ancestral comum Comum. do homem e do E o macaco. É aí onde eu peguei o point. Esse primata, que é um Este ancestral primata, comum, esta Partimos do espécie, princípio do que Yeah. cada um... esse esta é o primata. essa espécie humana que se assemelha muito ao homem é o primata. Não, deixa mais uma vez. O primata hoje em dia já não existe. Sim, É, mas o o homem e o primata- macaco existem. Sim, Existe. o primata, vamos dizer assim, o primata é o pai do homem e dos macacos atuais. Quer dizer, tu tens primeiro esse primata. Esse primata que foi chamado de símio, semelhante. Esse primata foi o símio. Então, ele vai ter duas ramificações. Uma para o macaco e outra para o homem. É assim. E o primata é o quê? Aqui está aqui o braço. É a E base. Exatamente, é a base. Depois, a partir desse primata, eu tenho... A história diz que... a história está dividida em duas partes. A pré-história e a história. E diz que a história começa justamente com a aparição do homem e a invenção da escrita. E eu contradigo no seguinte: a história não começa com o aparecimento do homem e a invenção da escrita. Aparece com a primeira expedição alienígena. Com a primeira expedição alienígena que fez a primeira manipulação para o surgimento do Homo sapiens. Essa experiência tu consegues observar no seguinte: tu tens aqui a África. Por que diz-se a África é o berço da humanidade segundo a ciência? Diz que a África é o berço da humanidade porque aqui em África houve o processo de humanização. Quer dizer, o homem passou por todas as fases de transformação aqui em África. Mas depois você vai estudar na Europa, por exemplo, na Alemanha e na França, duas espécies de homem. Vai estudar o homem de Neandertal, que é o homem neandertalense, e o homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon é o homem da gruta da França, onde você tem a história do homem das pedras, estás a ver? Na época da pedra, que é o homem branco. Depois você tem o Homo de Neandertal, que é esse que apareceu na Alemanha. Então, a partir daí você começa a estudar a história dos vikings. Exato. Então, essas duas espécies não passaram em África. Agora, calma só, Megaci, o que é que acontece? Essas duas espécies não passam em África. A história do paraíso e a história do Natal surge justamente a partir daqui, onde vem o Hiperbóreo. A história da Hiperbórea e da Atlântida surge como consequência dessas duas espécies que vieram se desenvolver na região do Polo Norte, porque Hiperbórea significa além dos ventos do Norte, além do Polo Norte, que é aí na Groenlândia, onde você vai encontrar Naquele alguns traço que países, separa entre os o países Equador e nórdicos. o- Yeah. Sim. Então, tu tens a região mais fria da Terra. Essa região da Tule, para a Grécia, Tule é paraíso. Chamamos paraíso Tule. É o mesmo que os hindus vão chamar de Shambhala. Na Hiperbórea, essa região de Deus Apolo ia lá estar, onde os deuses, mesmo a história dos deuses do Olimpo, tal, iam partilhar nessa região da Tule. Vem a ideia de paraíso, justamente aí, uma terra verde, etc. Quer dizer que a expedição alienígena que passou em África foi diferente da que foi para a Europa, que manipulou o homem dentro de uma caverna. Então nós vamos encontrar aqui um paradoxo. Quem foi o homem da caverna? Não foi o homem que passou aqui em África. Não foi o homem Não negro. foi o homem negro. branco. Foi o homem branco. E esse homem branco é uma manipulação genética diferente do homem negro. Todo indivíduo que estuda a história, estuda a antropologia, não vai notar, nem vai ver a presença do Homo de Cro-Magnon e Homo neanderthalense em África. Essas espécies não estavam Nós em África. podemos aqui concluir que o homem branco surge depois da experiência em que foi destacado o homem negro como a primeira experiência humana. Tem dois fatores aí. Yeah. Mas agora esse assunto ele é bem interessante até. Por isso é que eu, no princípio, fiz dei aquela narrativa do o ponto científico, o espiritual entra e vamos pegar também ali a parte mitológica, né? Porque o que é que a ciência fala sobre isso? Ok, se viajamos um bocadinho para a literatura, vamos lá ver o caso do David Icke. David Icke é aquele escritor norte-americano que trouxe essa polêmica que os aliens estão entre nós e não sei o que, tudo muito mais. Mas ele precisava de evidências palpáveis, porque esse assunto é assim. A ciência ela é muito crítica por causa desse conceito do real, que é palpável, extraterrestre. Hoje em dia, porque é que nós temos a ideia de que os Greys têm aqueles olhos grandes, que existem os reptilianos, são inúmeras raças, e dentre elas há umas que prestam mesmo assistência ao planeta Terra. Então, Isso é incontornável. É um facto. são os pais que fizeram essa transformação. São os manipuladores, programadores, são esses que foram chamados de deuses e até hoje são adorados como deuses. Na Grécia, no Egito, em todos os lugares são os deuses. E esse processo de hibridação é metade homem, metade animal.
tu estudas os deuses da mitologia grega, egípcia, é tudo. Anubis, cabeça de falcão, corpo humano, centauros e etc. São Todos todos. os deuses têm uma parte humana e um animal. Para mostrar o que essa hibridação, esse cruzamento, estás a ver? Todas. E depois tens a parte dos deuses astronautas, né? Todos nas cavernas, com aquele equipamento de um astronauta. E tu tens a história, tu tens aí na Bíblia em Êxodo, Moisés a receber as tábuas das leis no Monte Sinai, que ficava todo iluminado, mas aquilo está tão evidente que descia daí um extraterrestre, pousava no Monte Sinai, que era um cosmódromo, era uma espécie de paragem para a nave espacial do dito Javé, que Javé é uma proposta de extraterrestre do panteão da Suméria, já tinha lá a questão do Deus Javé e etc, que descia aí com uma nave espacial e entrava em contato com Moisés, porque o monte ficava completamente iluminado. E era uma luz, aquela ideia de que não me podes ver o rosto, isso, etc. Nenhum homem viverá se vir o meu rosto e não sei o quê. Não, na verdade aquilo era a iluminação dos faróis da nave espacial que pousava aí e iluminava todo o monte. Então é mais ou menos isso que acontecia. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da questão da ressonância mórfica, porque nós temos que pegar todas as evidências que nos façam chegar a essa conclusão de como é que esses seres existem, não é? Só uma questão, Lorde, não te esqueças. Esse Deus Javé, é o nome que com o tempo foi sofrendo alteração até chegar a Jeová. Normalmente em questões de divindades eu acredito sempre que existem muitos. Não existiram dois. Sim, não, o que acontece é que esse título, Javé, desculpa só, isso é aquilo que isso parte de 4 letras, é o que nós chamamos de tetragramaton, não é? Esse Yahweh e não sei o que, o que ele tem aí essa representação. Essa informação foi transmitida a Enoque. Sim, então no livro de Enoque, tu consegues constatar isso. Eu atualmente tenho sido muito cético às vezes a lidar com determinadas informações, mesmo por causa dessa questão, tá vendo? Porque vamos pegar todas as civilizações e vamos ver que todas elas fazem menção a esses seres. Sim. Então não é normal, é porque alguma coisa tem aí. Eu estava a dar-vos o exemplo de David Icke, que teve que vir para aqui, para a África do Sul, niga. Ele veio para a África do Sul, foi até concreto mútuo. Sim. Um dos falecidos já, o mestre. O David Icke é o que escreveu a teoria dos deuses. A teoria dos deuses e também alguma coisa sobre a matriz, filhos da matriz. Já escreveu Filhos da Matriz. Mas quero dizer o seguinte, o David Icke não é o único que despoleta a teoria da conspiração. Tem o Zacarias Sitchin, essa história da Tábua da Suméria. O David Icke interpretou o livro de Zacarias Sitchin e ainda tem o Van Enck, acho que é isso, que fala sobre os deuses astronautas, também desenvolve. O David Icke, ele vai ganhar aquele repertório, mesmo por conta, ele foge do lado do conforto dele e vem para aqui, para a África do Sul, entrevistar os líderes da tribo xamã Zulu. E ele espantou-se que o senhor se calhar nunca lidou com outro tipo de conhecimento lá do Ocidente, mas o senhor tinha lá desenho, ele também era. Ele tinha os chitauros, os extraterrestres que ele estava a falar. Os greys, são os chitauros. Chamam de greys, na linguagem Zulu, eles chamam de chitauros, né? E o credo mútuo ele explicou: olha, não, nossos ancestrais, eles, esses chitauros vieram, criaram uma espécie, e depois essa espécie foi dividida em 2 gâmetas, o masculino e o feminino. E ele conta ali uma história que depois, no fundo, o que é? Cada civilização tem uma história sobre isso, tá a ver? Ele vai te falar dos chitauros, a quem vai, estávamos a falar agora dos sumérios. Então tu começas a perceber que cada um deles desenvolve uma história semelhante, mesmo sem manter um contato. Em toda a parte do mundo, né? Então, nesses casos, é onde eu faço recurso a ressonância mórfica. O que é que vai ser a ressonância mórfica? Vamos olhar, por exemplo, os nossos cães daqui, os rafeiros. Certo. O brasileiro chama caramelo, nós aqui chamamos de rafeiro. Ou rafeiro. Ele é oriundo de uma espécie de lobo, que era o canis lupus. Lobo mesmo. Sim, canis lupus. Sim. Mas onde é que entra a ressonância mórfica nisso? A ressonância mórfica entra naquele aspecto do fator climático ambiental influenciar na transformação dessas células ou desses seres.
Daí, tocar naquela cena dos biólogos de afirmarem que nós somos uma espécie de macaco. Ok. Não, mais uma vez vou ajudar Lord Bush. É assim, para as Não, pessoas não é entenderem. ajudar, porque agora as pessoas têm que entender o seguinte. Nós não somos. É assim, eu Tu estás a quero só trazer uma trazer. abordagem. Sim. Não é que nós somos uma espécie de macacos. Isso não Não existe. sei se tu estás a entender. No- Um biólogo, eu não estou a dizer que eu concordo Yeah. com a ideia, porque eu tenho que estudar bem isso. Mas eu digo, eu acompanho biólogos e os mais conservadores eles dizem, nós somos uma espécie de macaco. É como se estivéssemos a dizer que nós viemos do macaco. Isso ainda é uma coisa muito discutível. Mas é assim, Lord Bush, deixa eu só dar aqui uma dica para ajudar. Nós estamos aqui para informar, ajudar, conscientizar as pessoas do que é justamente a verdade. Uhum. Eu sou professor de biologia e eu trabalho com biologia há muitos anos. Não existe nenhum biólogo conceituado, porque não tem nenhum escrito de biologia. O que levantou a polêmica sobre a origem do homem a partir dos primatas foi Charles Darwin. Foi Charles Darwin na teoria da evolução das Da espécies. evolução das espécies. Não tem nenhum parágrafo, nenhuma frase ela fazer essa afirmação. No estudo da biologia da 11ª classe, que fala sobre a origem da vida na Terra, tem esse tema e tem subcapítulos que traz aqui a teoria criacionista de Aristóteles, que é uma teoria levantada a partir da Bíblia, que tem um Deus criador e etc., versus a teoria da evolução das espécies. Aí está o grande conflito entre a teoria evolucionista e a teoria criacionista é no fato de os criacionistas, cristãos em particular, interpretarem mal a afirmação de Charles Darwin de que o homem veio do macaco. Não, o homem não veio de uma espécie de macaco. O homem e o macaco vieram de um primata, um ancestral comum. Que é o que nós dissemos que é a base. Exatamente, sim. Mas Dele saiu o Homo sapiens e o... E justamente os macacos, os macacos modernos e etc. Exatamente. E eu trouxe, calma só, e eu trouxe assim, em termos de organização histórica, é o seguinte: a última espécie, o último indivíduo a surgir em forma de vida e etc. é o homem. O homem surge justamente no Pleistoceno, isto na era Cenozoica, aí na era ou época quaternária surgiu o homem. O macaco já existia o primata, o homem veio mais tarde. Quer dizer que o homem surge há 150 a 200 mil anos só. Depois dos animais Sim, e principalmente do macaco. Imagina que se o mundo tivesse a começar agora e falta 1% que é para o mundo consolidar-se, então o homem surge nesse Seria 1%, nesse tipo 1%. 99% depois o homem surge, tá o homem, quer dizer, o macaco veio antes, então depois o homem surgiu. Quando o homem surgiu, todos os animais já cá estavam, até os insetos, todas as árvores, tudo já estava cá. Voltando para essa questão dos deuses astronautas e tal, no Senegal, os Dogons, por exemplo, eles acreditam nos deuses, falam dos Nomos, que vieram da estrela de Sírios, que vieram da constelação, na constelação de Sírio. Essa constelação de Sírio é a mesma constelação de Órion. Estes que vieram da constelação de Sírio, estes partiram para a água e houve a hibridação, surge a dica dos sereias, essa coisa de ter sereia e etc.